Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estou eu aqui mais uma vez, Ayrton dos Santos de Oliveira. Irmão, o tema do vídeo de hoje é obediência. Irmão, nos tempos de hoje, na sociedade atual na qual convivemos, a desobediência não é algo assim mais tão relevante. Muitas pessoas decidem ignorar isso, mas é a partir disso que muitas coisas começam a dar errado. É ignorando isso, muitas vezes, que os pais, deixando isso de lado, acabam deixando que o filho se perca. O filho, muitas vezes, não obedecendo o pai, acaba indo pelo mau caminho. Muitas vezes, não obedecendo a Deus, o irmão da igreja acaba saindo do bom caminho e indo para o mal. Muitas vezes ele fica cego, pois não está mais obedecendo a Deus, não está mais atento aos mandamentos que Deus deu. Ou seja, irmão, na sociedade de hoje, muitos estão sendo desobedientes, tanto a pai e a mãe como a Deus. Principalmente a Deus, irmão. Por quê? Porque estão negando Deus, estão negando seus mandamentos para fazer a sua própria vontade. E depois, por qualquer assim, não, eu vou dar o dízimo, vou mandar até fazer uma reforma na igreja. Aí pronto, né? Não preciso mais ir, pronto, nem me fale mais dos mandamentos. Eu sou a pessoa que mais ajuda aqui. Eu que mais gastei dinheiro para essa igreja ficar de pé. Ah, eu é que devia ser colocado como tesoureiro daqui. Irmão, Deus se agrada mais com boas ações e acompanhado de obediência. Porque nós devemos nos humilhar perante o Senhor para que Ele venha nos exaltar no tempo certo, ou para que Ele escolha o nosso destino. Deus não se agrada, irmão, de pessoas desobedientes e orgulhosas, pessoas que não querem se submeter. Vários mandamentos, passagens e versículos da Bíblia relatam a desobediência de Israel e muitas vezes ela caiu em mãos inimigas, foi destruída, o templo foi massacrado, destruído, arruinado várias vezes. Por quê? Porque Deus abandonou Israel? Não. Porque Israel abandonou a Deus e não quis ouvir. Vários juízes, irmão, que nos tempos de hoje pode ser traduzido como líderes, profetas, entraram no reino de Israel, surgiram, pois Deus levantou para que eles trouxessem novamente Israel para o rumo certo. Porém, Israel desobedeceu e continuou a cair em mãos inimigas. Caiu na mão de povos de Canaã, de romanos, de babilônicos, egípcios, entre muitos outros. E toda vez que ela desobedecia, ela ia sob domínio inimigo. Porém, mesmo assim, Deus, em seu amor, disse que iria vingar Israel e ia trazer sofrimento sobre aqueles que os escravizaram. Porém, irmão, ele também disse que se uma nação se arrependesse, se humilhasse, eles estão lá do céu, ele ouviria. Mas Israel, irmão, passou por diversos castigos e o arrependimento foi momentâneo. Apenas quando Deus levantava juiz, aquela geração obedecia, mas a próxima não. Então, irmão, faça diferente. Não importa se você tem mais de 100 anos, continue obedecendo. Não somente a seu pai ou sua mãe, mas a Deus principalmente. Porque, irmão, Deus é quem nos guia e nos auxilia, nos dá entendimento no nosso dia a dia para nós realizarmos a sua obra. Nenhum construtor, irmão, por mais habilidoso que pode fazer nada sem um arquiteto, pois embora ele tenha a habilidade e o material, ele não tem a planta, ele não tem o plano da construção. O plano é para fazer um arranha-céu, ele constrói o quê? Uma piscininha e um quintal. Pois o arquiteto, o primário é necessário.
E esse arquiteto é Deus, irmão. Para você construir a sua vida do jeito certo, você precisa dos planos de Deus na sua vida. E isso você só pode conseguir submetendo-se a Ele, obedecendo ao que Ele diz. Mas eu garanto uma coisa, irmão, Deus não dará nenhuma ordem para o seu mal. E o mal dele, irmão, não é para a morte, mas sim para a honra. Deus, irmão, exalta você porque Ele te ama. Porém, haverão tempos de humilhação, pois Ele disse que no mundo teremos aflições. Mas não é por isso que nós devemos desobedecer a Deus. Não, esse é mais um motivo pelo qual nós devemos nos manter firmes na palavra dele e nas instruções que ele nos tem passado por todos que vieram antes de nós e que ainda virão. E a partir desse momento, também será nosso dever passar adiante, para que não aconteça como antigamente e que a geração seguinte se corrompa. Irmão, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, tanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore a Deus. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é alguém que é melhor do que você, aquele que a glória de Israel não mente nem me arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei, agora honra-me as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. É assim, Samuel voltou com ele. Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou as mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Arã, e Saul foi para sua casa em Gibeá. Nunca mais Samuel viu Saul até os dias de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Irmão, como vocês já acabaram de ver, de escutar e de sentir, Saul foi ungido rei de Israel por causa do seu coração, por causa dele estar com Deus. Porém, com os tempos, irmão, a posição que ele obteve tornou-lhe arrogante, ganancioso, invejoso, orgulhoso, entre muitas outras coisas. Tanto que ignorou a ordem de Deus. E pelo que a Bíblia relata, essa não foi a primeira vez. Então, irmão, ele perdeu seu reino, seus privilégios e até mesmo a sua vida, seus filhos e seu reino, porque ele desobedeceu a Deus. Deus tinha condenado os amalequitas, porque eles não se arrependeram e continuaram fazendo más coisas. Porém, Saul ignorou a ordem, mas não foi porque ele teve misericórdia dos amalequitas, não.
foi porque ele queria o que tinha de melhor naquela terra. E a ganância dele foi o que acabou trazendo a sua desgraça. Ele, irmão, tentou comprar Deus. Tentou comprar o perdão de Deus, tipo, eu lhe dou esse carneirinho, tá assado, viu? Então me perdoe, mas aqui ó, dei pro Senhor, eu dividi minhas conquistas. Só que Deus disse, passa o fio da lâmina, não sobra nada. Mas Saul pegou do melhor ali e trouxe para si, porém matou o pior. Então, irmão, não seja como Saul. Continue com Deus, obedeça a Ele, e bonâncias virão a você. E nas horas de provações, por causa da sua obediência, a sua perseverança, a sua fé e o seu amor serão ampliados. Porque se você tem um desses três, o outro também virá, porque é um pacote só. Então, irmão, essa foi a mensagem de hoje. Perdoe por alargar. Que Deus abençoe a você e tenha um bom dia de descanso.